Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, no Mundo Exponencial, hoje, para conversar com vocês sobre líderes transformadores. De que a gente está falando aqui? A gente está falando de pessoas que assumiram a liderança de empresas e que, sob cujo controle essas empresas realmente se transformaram de forma perceptível. Tiveram uma evolução, uma mudança perceptível e algumas vezes até inesperada. Vamos falar aqui do Tim Cook, vamos falar aqui do Satya Nadella, do Bob Iger, que é o CEO da Disney, e vamos falar um pouco sobre como essas pessoas transformaram as empresas as quais elas lideram, né, Alexandre? Essas três pessoas são líderes, obviamente, bastante transformadores do ponto de vista que pegaram empresas gigantes, já consolidadas, já vitoriosas em algum momento, algumas delas passando por um momento difícil quando eles assumiram, outras não, outras bastante já com sucesso. E acho que vai valer a pena também a gente fazer um comentário sobre o Frederico Trajano, que, na minha opinião, faz parte desse seleto rol dos caras que pegaram uma empresa já consolidada e conseguiram transformá-la radicalmente. Então, acho que o programa vai ser interessante. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Acho que o seu ponto do Frederico é muito pertinente, né? É um caso local nosso aqui do Brasil que é realmente impressionante, né? O Frederico ele conseguiu dar uma nova direção a uma empresa que já estava muito bem estabelecida, mas ele trouxe a ela uma nova forma de pensar, uma forma mais moderna, mais aberta, e com isso ele conseguiu um engajamento grande de funcionários, ele conseguiu trazer uma pegada nova, vamos dizer assim, para como tudo funcionava na empresa, né? E isso vem trazendo retorno significativo para a empresa e principalmente para quem investiu nas ações da empresa, né, no longo dos últimos anos. Significativo é bem modesto, eu diria, né? Porque é grotescamente gigante o que ele fez em tão pouco tempo, eu diria. Eu acho que uma das características bem interessantes é o fato dele ser bem jovem, né? É um líder jovem, considerando os outros que nós vamos falar em seguida, ele é o mais jovem deles. Eu acho que também é bem interessante notar que ele chega um ano depois da Magazine Luiza ter criado o seu e-commerce. Ele chega para liderar a área de e-commerce e, ao começar a liderar a área de e-commerce, ele começa a criar as outras, digamos, a outra visão, né? O Labs é criado sob a visão do Frederico, né? Ele que consegue ter essa percepção de que o crescimento do lado digital do Magazine Luiza seria o futuro da companhia. E eu acho que uma outra coisa muito importante que ele tem, que esses outros que a gente vai falar também têm, é o fato de pensar diferente, mas respeitar os valores e a cultura que a companhia tinha. Ele consegue fazer uma transformação, obviamente trazendo novos valores a serem incorporados nessa cultura, mas não jogando fora os valores primordiais que fizeram da companhia o que ela era. Tanto é que ele fala que a Magazine Luiza é uma empresa que, ou seja, que vai continuar preservando o calor humano que ela sempre teve e vai continuar tendo as suas presenças físicas, apesar de crescer muito mais rápido digitalmente. Ela vai preservar esses valores que fizeram da Magazine Luiza o que ela foi até o momento em que ele chega. Então, de fato, alguém que vem com um ar novo, que identifica as características novas, mas que consegue preservar o valor e fazer com que a empresa se movimente numa direção nova. Então, é um caso
eu acho único da realidade brasileira nos tempos atuais. Eu não consigo me lembrar de uma outra empresa bem estabelecida que passou por uma transformação dessa natureza, com tamanho crescimento e sobre a liderança de um brasileiro, né? Ou seja, empresa brasileira liderada por um outro brasileiro que se transformou do jeito que a Magazine Luiza se transformou. E cada uma dessas pessoas, ela é única na situação em que se encontrava, em que se encontra, e cada uma das empresas são únicas também, e cada uma das empresas é única, na verdade. E eu acho que um dos casos que me surpreendeu foi o Tim Cook. O Tim Cook ele me surpreendeu no sentido de que o que se esperava dele era simplesmente uma continuidade daquilo que era feito sob a direção do Steve Jobs, né? Que é algo difícil de fazer, né? Exato, né? Mas que se esperava devido ao fato dele ele já ter substituído o Steve Jobs enquanto o Steve estava doente, né? Na realidade, vamos dizer assim, ele não só deu essa continuidade, mas ele continuou levando, vamos dizer assim, o mesmo tipo de ousadia que o Steve Jobs levava, vamos dizer assim, para novos mercados, como ele vem fazendo agora com a entrada da Apple em a produção de conteúdo, com o serviço de TV dela, né? Com a entrada da Apple na questão do cartão de crédito, assim, realmente lançando a empresa de forma agressiva e inteiramente nova em mercados que ela não estava tão presente, vamos dizer assim, onde ela tinha uma participação importante, porém de distribuição e não de criação, né? É o caso de parte de vídeo, né? Então, isso era uma coisa que, para mim, não estava claro, vamos dizer assim, que estaria ali dentro do Steve Cook, do Tim Cook. Eu estava misturando os dois caras aí agora. Ele sempre passa uma imagem de uma pessoa assim muito tranquila, muito na dele, né? Vamos dizer assim, de novo diferente do Steve Jobs, que era uma pessoa mais, vamos dizer assim, uma presença Eloquente. mais forte, né? Mas você vê que devagarzinho e tranquilinho ele vai levando a Apple para novas direções aí, e a gente ainda tem que ver qual vai ser o resultado, mas eu não contaria com a Apple fracassar. Eu acho que um dos grandes diferenciais do Tim Cook é que ele está fazendo a companhia ir por um caminho diferente, né? Os últimos anos da Apple, os últimos anos, digamos, da Apple com o Steve Jobs, foi muito pautado em dispositivos, né? Computadores, iPod, iPhone, iPad, ou seja, ele foi muito no lado dos dispositivos, dos Macs e tal, e claro que sempre valorizando o que isso representava em termos de oportunidade para a criação de software, distribuição de software e tal. Eu acho que o tipo que está indo agora muito mais numa linha literalmente de conteúdo, né? Ou seja, fazendo com que o software possa ser usado de uma forma completamente diferente. Ele não está criando em cima de dispositivos, mas está usando o poder dos dispositivos que já estão aí amplamente distribuídos e que, obviamente, a companhia faz muito bem e lidera em alguns segmentos dos quais ela está. Mas ele está colocando agora algo completamente diferente, que é conteúdo. E isso muda completamente a forma como a companhia se apresenta para o mercado com essas novas ofertas. Oferta de vídeo, oferta de revista, que você não falou, e que, obviamente, está vindo por esses canais e que de uma forma que ninguém esperava. E tem algumas coisas na manga que a gente nunca sabe. Se fala muito do carro da Apple, a gente não sabe se vai ter carro ou não, que seria mais do que um dispositivo, digamos assim, mas por enquanto está só nos rumores e nas patentes que vão aparecendo. Se isso acontecer, a gente vai ver se ele consegue ter o punch
que o Steve Jobs tinha nos lançamentos de grandes dispositivos. Vamos ter que ver o que esse carro fará de tão diferente de qualquer outro carro, porque os lançamentos que a Apple fez de dispositivo sempre foram marcando uma posição radicalmente diferente, né? A coisa que eu acho que vale a pena ser mencionada também é o seguinte, é que, lógico que quando você dirige a empresa com maior reserva em grana do planeta, é mais fácil você ser ousado do que quando você está quase falindo, né? Vamos ser sinceros que essa é a realidade que a Apple enfrenta, né? A empresa que tinha tanto dinheiro em caixa, que distribui centenas de bilhão e continua tendo mais dinheiro do que tinha quando começou a distribuir centenas de bilhão. Isso facilita demais. Mas, de qualquer jeito, assim como facilita, também pode deixar, digamos, os líderes mais relaxados. E não é o que se tem visto no caso do Tim Cook, é muito pelo contrário, ele vem buscando levar a companhia para um rumo completamente diferente e, sob a direção dele, foi a primeira companhia a ter o valor de mercado de $1 trilhão. Então, tá indo bem. Vamos combinar que ele não está deitado esperando o sucesso acontecer por acaso. Não, está indo bem, né? E vamos passar para o nosso próximo amigo, que seria o Satya Nadella. O Satya, eu não tinha, diferente do Tim Cook, eu não tinha nenhuma expectativa, mas assim, o efeito dele na Microsoft foi perceptível em menos de 2 anos. A Microsoft se tornou uma empresa inteiramente nova em relação ao que ela era sob a direção do Steve Ballmer. E, de novo, vamos dizer assim, você tem uma situação onde a posição financeira excepcional que a companhia tinha e a sua posição de mercado também excepcional permitiram a ela sobreviver um CEO medíocre, que foi o Steve Ballmer, do ponto de vista de produtos e postura da companhia, não de resultado financeiro, né? E dar tempo bastante para o Satya chegar e, de uma forma muito tranquila e muito singela, eu diria, transformar a Microsoft de volta em uma referência em área de tecnologia pessoal, que você volta a olhar como uma das empresas que está criando o futuro, ao invés de ser uma empresa que estava vivendo do passado, né? Eu realmente acho, desses de quem a gente está falando, o Satya Nadella tem uma característica, de novo, na mesma linha que eu falei do Frederico, ele está respeitando os valores e as características básicas que a Microsoft sempre teve, e ele fala isso no seu discurso de abertura, e eu tenho isso marcado no livro dele que eu li, que é uma coisa muito interessante. Ele fala no discurso de abertura para os funcionários da Microsoft que participaram do evento, de que a indústria onde a Microsoft faz parte é uma indústria que não respeita a tradição, o que ela respeita é inovação. E, cara, isso, apesar de ser, digamos, quase que óbvio, não era o que vinha acontecendo, e isso, obviamente, estava ficando notório na própria característica da Microsoft, que vinha, nos últimos tempos antes do Satya Nadella, ganhando muito dinheiro, como você falou, em cima da forma de fazer licenciamento dos seus produtos. Ainda que os produtos fossem e são muito bons, eles tinham uma evolução incremental, e isso, ou seja, por esse incremental de novas versões, você continuava ganhando dinheiro com licenciamento e tal. O crescimento, obviamente, tinha começado a parar, porque dependia de venda de PC. O mundo estava se tornando mobile first, cloud first, e a Microsoft ainda estava naquele momento que ele chega pensando em PC first, né? Então, ou seja, eu acho que essa visão que ele teve de chegar e mostrar claramente que a companhia sempre teve
um propósito de transformar o mundo, e fez, né? Porque, de fato, cá para nós, sem a Fez, Microsoft... Oi? fez. Não há dúvida Fez. que fez. Não, sem a Microsoft, a gente talvez não estivesse nem fazendo o que a gente está aqui fazendo hoje. Então, ou seja, ele conseguir trazer essa visão e, de novo, fazer com que as pessoas que estavam talvez desmotivadas e não vendo saída na Microsoft começassem a acreditar num outro caminho, é realmente algo que poucas pessoas conseguem fazer num gigante como era a Microsoft, né? Porque então falando de uma empresa que não me lembro agora o número, mas tinha centenas de milhares de funcionários já quando ele assume, né? Então não é uma pequena mudança, é uma pessoa com uma capacidade literalmente de fazer transformação. E a gente tem visto isso acontecer com clareza, né? As parcerias que ele faz, né? Que antes você não via com tanta paixão, assim, de literalmente se colocar como complementar a outros negócios e trazendo tecnologia que transforma os outros negócios. Isso é muito interessante. E o Satya, ele fez uma coisa que, para mim, é fenomenal, pegando exatamente o que você falou ainda agora sobre a questão do número de funcionários da Microsoft. E o que é? O Satya nos deu um exemplo. Porque a quantidade de vezes que eu ouvi falar que uma empresa de 7.000 pessoas não muda de rumo com essa agilidade toda, e que eu pude dar o exemplo de como uma empresa com 300, 400 mil funcionários muda de rumo radicalmente em 2 anos, isso não tem preço, não tem. É uma outra contribuição que ele dá para a gente, que é a demonstração de que mesmo uma empresa gigante consegue sim mudar de direção radicalmente num espaço relativamente curto de tempo, desde que seja bem liderada. Exatamente. Desses caras que estamos falando hoje, né, desses líderes, ele, para mim, bom, é o mais carismático assim que você vê e que tem digamos, uma capacidade de enxergar o que talvez seja muito óbvio, muito diferenciada. Literalmente é um líder com uma capacidade de visão e que acredita na transformação pelas pessoas, que eu acho que isso foi o que fez ele fazer a Microsoft renascer, porque ele foi em cima da valorização das pessoas, ele diz isso claramente, o livro que ele escreveu fala isso várias vezes, onde ele diz, as pessoas vieram para a Microsoft para transformar o mundo, então essa paixão estava lá dentro, ela só estava adormecida e maltratada pela forma como se estava fazendo o negócio quando ele assume. Uma coisa interessante que ele diz também é que seria muito fácil para ele continuar fazendo do mesmo jeito que se vinha fazendo antes, porque era possível ainda continuar ganhando dinheiro fazendo pequenos ajustes, mas ele via que o potencial da companhia era muito maior do que fazer o que estava sendo feito e ele queria então ir por esse novo caminho. Então, não é à toa que nós estamos falando dele hoje, é um dos líderes do nosso tempo, muito, muito, muito significativo. E, bom, por último, a gente chega no Bob Iger. O Bob Iger, ele, para mim, ele tem uma situação ímpar, porque ele também, como o Tim Cook, teve um relacionamento grande com o Steve Jobs, porém, ele, diferente do Tim Cook, ele era o cara que estava à frente da empresa dele. Por que eu chamo a atenção para a questão do Steve Jobs? Porque grande parte da ressurgência de desenhos da Disney, olha a palavra aí, Alexandre, veio dos desenhos feitos pela Pixar, o que acabou levando a Disney a fazer uma oferta para a compra da Pixar por ela, e nessa operação de compra, o Steve Jobs se tornou o maior acionista da Disney. Né? Então,
existe uma influência grande também do Steve Jobs nesse momento da Disney, em que a Disney ressurge como a potência dos desenhos, vamos dizer assim, conseguindo lançar um desenho atrás do outro de grande sucesso, né? E aí é difícil para mim, vamos dizer assim, conseguir avaliar, porque a Disney não é uma empresa que eu tenha acompanhado em detalhe. Eu estudei muito mais a Pixar, propriamente dito, do que a Disney. De saber diferenciar, vamos dizer assim, aonde você tem só o toque do Bob Iger e onde você tem alguma influência, então, do Steve Jobs. A Disney se tornou a maior empresa de mídia do mundo, né? Então, sempre foi uma das maiores ali, né? Eu sei disso porque trabalhei numa empresa de mídia, que era a terceira maior empresa de mídia do mundo. Eu trabalhei na empresa de música do grupo Bertelsmann, e o Bertelsmann é o terceiro maior, ou era, não sei exatamente que posição ele está agora, o terceiro maior grupo de mídia do mundo. Uma holding com 500 empresas. E entre elas várias TVs e tal. Mas enfim, voltando à questão da Disney. Acho que o que é interessante da Disney é que ele chega em 2005, quando a Disney estava, de novo, passando por um momento onde várias outras empresas estavam tentando comprar a Disney. E ele chega com essa missão de fazer a grande transformação. A primeira aquisição, como você bem disse, é a Pixar. Mas em sequência veio Lucasfilmes, ainda há pouco tempo atrás comprou a Marvel, ou seja, expandiu um dos negócios da Disney, que são os parques, para a China. Hoje tem parque na China, tem parque na Europa, tem vários parques, obviamente, dentro dos Estados Unidos. Então, ele conseguiu internacionalizar a companhia. Lembrando, nós estamos em 2019, terminando 2019. Ele chegou em 2005, quando ele assume literalmente a presidência. E agora, ainda há pouco, buscando uma solução para digitalização e uso de tecnologia, ele lança o Disney Plus, que é esse canal de streaming que há 3 semanas atrás foi lançado e que hoje tem a série mais vista no mundo, que é essa série pautada na história Star Wars. Eu esqueci o nome da série, mas acabou de ser... The Mandalorian, eu acho. The Mandalorian, isso aí. Que acabou de ser identificado, né? Ou seja, pelas empresas que fazem as medições do que mais se vê, como a série com maior visualização no mundo nesse momento. Então, ou seja, é um cara que pegou a companhia numa situação onde ela estava tentando ser vendida e começa a transformá-la com várias ações, onde a primeira delas, de fato, é a compra da Pixar. Eu acho que, como você bem disse, o Steve Jobs deve ter colaborado aí com algumas ideias e com um pouco da sua visão. Eu não sei realmente em detalhes se isso aconteceu ou não, mas o fato é que, novamente, é um líder que preserva os valores da companhia e agrega novos valores e faz mudanças na cultura, né? Ele diz que é importante, respeitar as tradições, mas não venerar as tradições. Então, eu não tenho dúvida de que houve uma influência do Steve Jobs, porque eles tinham um relacionamento real. O Bob Iger foi par do board da Apple, e aliás saiu do board da Apple agora, recentemente, exatamente porque as empresas se tornaram competidoras com serviços de streaming, né? E, por outro lado, o Jobs era, como eu falei, o maior acionista da Disney, né? Então, fatalmente, havia um relacionamento ali, o que não tira, ao meu ver, de nada o mérito do Bob Iger, porque é óbvio que não era Steve Jobs quem dirigia a Disney. Só pontuo isso porque, de certa forma, você pode considerar que tanto ele como o Tim Cook tiveram o privilégio, vamos dizer assim, de interagir com uma pessoa que era um líder transformacional também, né? Eu acho que o bem interessante da Disney, diferente desses outros que nós falamos,
é a diversificação que a Disney tomou. É claro que a Apple também se diversificou bastante, mas a Disney se diversificou demais, né? Porque a Disney ela era, obviamente, bastante conhecida pelos filmes, pelos desenhos e pelos filmes, e também pelos parques. Na gestão dele, ou seja, não só os parques se internacionalizaram, os filmes e os desenhos cresceram gigantescamente através das novas aquisições, e na última aquisição, que foi uma aquisição de 50 bilhões de dólares, que é a aquisição da 21st Century Fox, veio junto com a Fox um monte de canal de TV e vários outras áreas, né? A ESPN é uma empresa da Fox, que agora é uma empresa da Disney, né? Então, ou seja, eles estão dentro do esporte, né? Literalmente, não dentro do esporte, são hoje donos de canais que transmitem e que são representativos na transmissão de esportes. Inclusive, essa é uma das grandes discussões do momento, não só para a Disney, como por causa de vários outros mecanismos de streaming, é o que vai acontecer com os esportes, dado que a transmissão por streaming, por outros canais, por outras formas de fazer transmissão, cresce significativamente e as televisões vão ter que encontrar um outro caminho, e os clubes também estão tentando ver o que acontecer, os clubes de esporte, é o que vai acontecer com esse novo formato, porque hoje eles negociam com os canais de TV as transmissões, e agora com o mecanismo de streaming pode ser que tenham que negociar de uma forma completamente diferente. Mas, enfim, vamos ver quais vão ser os próximos capítulos. Eu acho que sobre isso a gente ainda tem tempo para ver o que vai acontecer. Eu acho que dessas pessoas a gente cobriu o que a gente tinha para falar. Não sei se você tem algum outro ponto que você quer colocar. Não, eu acho que a gente falou que era mais importante. Eu acho que a grande mensagem que fica, que é o que a gente quer passar aqui, além de exaltar a importância desses líderes, é mostrar que há saída para empresas tradicionais conseguirem se transformar quando elas conseguem identificar as lideranças corretas e conseguem dar a esses líderes a possibilidade deles colocarem em prática novas estratégias que, de fato, trabalhem com visões completamente diferentes daquelas que a empresa tinha até o momento onde eles chegam. E eles, como a gente bem falou aqui, preservam os valores, mas trazem contribuições completamente novas que fazem com que a companhia seja diferente. Acho que essa aqui é a grande mensagem. Bom, gente, então por hoje a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo programa.